ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Eu não sei você, mas eu já fiquei indignada com os discípulos algumas vezes. Mesmo passando tanto tempo de ensinamentos e Jesus tendo falado mais de uma vez que era necessário que ele fosse crucificado e que depois ele ressuscitasse, mesmo assim os discípulos não tinham ainda compreendido. Logo depois que Jesus morreu e que ele foi sepultado, os discípulos estavam dentro das suas casas morrendo de medo com o que iria acontecer. As portas estavam trancadas, eles estavam lá conversando, indignados e talvez tristes também, porque tudo aquilo tinha acontecido, porque o mestre tinha sido preso e morto. Parecia que aquele era o fim da história, o fim daquela jornada, daqueles 3 anos incríveis em que eles passaram ali aprendendo com Jesus. Pois é, para nós que já ouvimos tantas vezes a história da crucificação e ressurreição de Jesus, a história da Páscoa, parece tão óbvio. Mas, se você parar para pensar, existem vários detalhes em toda essa história, em todos esses relatos que, na verdade, a gente ainda não compreendeu. Por exemplo, você sabe por que o véu do templo se rasgou de alto a baixo no momento em que Jesus morreu na cruz? Ou por que ele pediu no Getsêmani para que o Pai, se possível, passasse dele aquele cálice? Que cálice era esse? Será que ele estava se referindo apenas ao sofrimento da cruz? Ou tinha alguma coisa além disso? Por que Jesus na cruz se sentiu abandonado por Deus? E o vinagre? Por que deram vinagre para Jesus beber? Será que deram só vinagre ou também deram vinho com mistura com alguma outra coisa? Se alguém te perguntasse hoje qual é a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica, você saberia responder sem titubear, com certeza do que você está falando? São perguntas que para nós, como cristãos, sejamos novos ou mais velhos na fé, parecem ser óbvias de serem respondidas. Talvez a gente ache que sabe a resposta, mas no momento em que a gente vai mesmo responder, pode ser que bata uma dúvida. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo no que eu estou pensando? Foi pensando então em tudo isso que eu decidi fazer esse vídeo especial para essa Páscoa, para que a gente possa, eu e você, descobrir as respostas para essas perguntas, fortalecer a nossa fé e principalmente, se alguém vier nos perguntar, a gente possa responder com certeza. Porque nós que temos a fé em Cristo, que somos cristãos, nós precisamos saber essas respostas, porque elas são fundamentais da nossa fé. Então, senta aí, porque agora tem muita coisa legal que eu preciso te contar. A primeira questão, então, é sobre o véu que se rasgou no templo, de alto a baixo. A gente vai encontrar essa descrição desse episódio, desse acontecimento, nos 3 evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, no momento em que ele efetivamente morreu. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tem uma frase do Charles Spurgeon que eu gosto bastante que diz: de todo o texto das Escrituras existe um caminho que leva a Cristo. Ou seja, nós precisamos compreender que a Bíblia, toda ela, do começo ao fim, todos os detalhes, eles levam a Jesus. Mas vamos então à resposta para essa pergunta. Tem uma música, talvez você vai se lembrar, que responde essa questão. Olha só, vou aqui colocar meu talento, como cantora, para ver se você vai se lembrar dessa música. Ela era assim, ó: o véu que separava já não separa mais. E depois tinha uma outra parte que falava assim: pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Essa música resume essa questão do véu. Lá no Antigo Testamento, se você se lembrar, depois que o povo foi resgatado da escravidão no Egito, houve um momento em que Deus decidiu passar uma ordem para que eles construíssem o tabernáculo, que nada mais é do que uma tenda, porque era um povo nômade, eles estavam sempre circulando e eles então tinham que poder mover isso de um lugar para o outro. Esse tabernáculo, então, tinha várias especificações que Deus passou, as medidas exatas de como que tinha que ser. Basicamente, então, no tabernáculo a gente tinha 2 cômodos ali.
Um que se chamava o lugar santo, que é onde tinha a mesa da proposição, tinha ali o candelabro, o incenso, o lugar para colocar os pães. E depois disso, então, a gente tinha o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era o lugar mais reservado do tabernáculo, que efetivamente era ali que a presença de Deus descia. E a única pessoa autorizada a entrar nesse lugar apenas uma vez por ano era o sumo sacerdote. Para que ele pudesse entrar nesse lugar, ele precisava fazer um ritual de purificação, e qualquer pessoa que entrasse no lugar do Santo dos Santos, nesse lugar santíssimo, e não fosse o sumo sacerdote, e ele não estivesse devidamente purificado, ele seria fulminado na presença de Deus. Ele seria morto. Depois, então, quando a gente tem a construção do templo em Jerusalém, que foi idealizado por Davi, mas efetivamente construído por seu filho de Salomão, ali a gente vai ter o mesmo desenho, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E da mesma forma, existia uma separação então entre esses dois lugares, com uma cortina, duas cortinas grossas que separavam esses dois ambientes. E a regra do sumo sacerdote entrar uma vez por ano era a mesma. Isso se chama o dia da expiação, que era o dia então que o sumo sacerdote ofereceria ofertas a Deus, um sacrifício de um animal perfeito pelo perdão dos pecados do povo. E então a ira de Deus sobre o pecado, sobre a rebeldia deles, ela seria apaziguada, digamos assim. Esse véu, portanto, tinha esse símbolo muito forte dessa separação entre o homem e Deus. E apesar de, como eu falei antes, não ser uma porta fechada com uma chave, por exemplo, que poderia ficar com o sumo sacerdote, era só uma cortina grossa que separava, apesar disso, ninguém se atrevia a cruzar aquela fronteira, porque sabia que na presença de Deus essa pessoa seria fulminada, ela cairia morta no chão. E isso nos lembra então dessa questão da santidade de Deus e do nosso pecado. O nosso pecado é o que nos separa de Deus. É o que impede que nós, até Jesus, tivéssemos livre acesso ao Pai. E mais do que isso, por causa do nosso pecado, era necessário um sacrifício. Essa foi uma lei que Deus estabeleceu. No plano dele, na forma como ele escreveu essa história toda, realmente era o sangue de alguém que deveria ser derramado para poder pagar o preço pelo pecado. O sangue deveria ser o nosso. Nós deveríamos morrer na cruz. Mas Deus, na sua misericórdia, desde o Antigo Testamento, ele colocava então essa regra de que um animal deveria ser sacrificado. Quando então o véu se rasga, foi porque Jesus tomou o lugar desse cordeiro, desse animal que precisava ser morto na presença de Deus. Jesus tomou o nosso lugar. Ele fez o sacrifício definitivo e perfeito. Esse dia então não precisava mais existir, porque Jesus é o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Na Bíblia a gente vai ver que Jesus é referido como sendo aquele que se tornou maldição em nosso lugar. Embora ele nunca tenha pecado, ele se fez maldição. Ele atraiu essa ira de Deus para ele mesmo no momento em que ele foi para a cruz. Ele cumpriu esse sacrifício, ele cumpriu todos os requisitos de Deus de forma perfeita para que então nós tivéssemos esse livre acesso ao Pai novamente, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, apesar do nosso pecado. A terceira questão então é a gente saber a diferença entre a Páscoa cristã e a Páscoa judaica. Na verdade, tem muito mais semelhança do que diferença, mas a gente precisa entender por que hoje, por exemplo, nós cristãos, por que nós não celebramos a Páscoa judaica, mas sim a Páscoa cristã? Para entender isso, nós precisamos voltar lá no Velho Testamento, na história do povo de Deus preso no Egito como escravo. Você vai se recordar, né, que Moisés foi lá depois, resgatou o povo, abriu o Mar Vermelho, toda aquela história que a gente bem conhece. Mas, antes do povo ser liberto, o que aconteceu? Deus enviou 10 pragas para o Egito. A última praga era o quê? A morte do primogênito de cada família. A menos que aquela família observasse algo que Deus estabeleceu, que Deus determinou que fosse feito naquela noite para que aquele filho não morresse. Eles precisavam escolher um novilho sem defeito de até 1 ano, sacrificar esse animal, comer a sua carne, e aquele sangue do animal tinha que ser passado ao redor das portas.
E aquele seria então o sinal para que o anjo da morte passasse por aquela casa sem matar o primogênito. A palavra Páscoa, em hebraico, Pessah, significa passagem, que quer dizer exatamente isso, que aquele anjo passaria por aquela casa sem ferir o primogênito. Depois que o povo então é resgatado lá do Egito, e eles estão então naquele processo até em direção à terra prometida, Deus instituiu então efetivamente a Páscoa, que é o dia que deveria ser todo ano feito, né, esse ritual, para que se lembrasse desse resgate daquele povo que estava lá condenado, né, à escravidão, desse resgate para a terra prometida. E a Páscoa cristã, então, onde a gente celebra a morte e ressurreição de Jesus, tem tudo a ver com esses elementos, com esses contextos, com esses detalhes aí que a gente viu. Jesus, como a gente já viu antes, é o Cordeiro perfeito. Então ele cumpriu o sacrifício de forma que nunca mais agora é necessário fazer sacrifícios de novo de animais. O sangue de Jesus foi derramado pelos nossos pecados para pagar essa dívida que nós tínhamos com Deus. E a partir disso, então, nós agora somos livres. Como aquele povo era livre da escravidão do Egito, agora nós somos livres da escravidão do pecado. Então, olha só que coisa mais linda que é esse paralelo que tem entre as duas Páscoas. E o mais incrível ainda é que a crucificação e a ressurreição de Jesus aconteceram nada mais, nada menos do que exatamente nessa época do ano em que o povo judeu celebrava o Pessah, a Páscoa judaica. Então, a partir desse momento, Jesus, ele ressignificou a Páscoa judaica. E ao invés agora de a gente ter aquele ritual, então, de um animal, de um cordeiro que precisava ser morto, agora nós temos a ceia do Senhor, que Jesus estabeleceu antes de ser preso. Ele falou, façam isso em memória de mim. Então, toda vez que a gente faz isso em memória dele, isso acabou substituindo aquele outro ritual que Deus havia estabelecido lá atrás, que era uma sombra das coisas que iriam acontecer agora, porque agora nós temos o Cordeiro perfeito, que é Jesus. Nossa próxima questão, então, é por que Jesus, no Getsêmani, um pouco antes de ser preso, para então ser crucificado, por que ele orou para Deus pedindo para que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice? Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos muito a questão do cálice como uma representação da ira de Deus. E não apenas no Velho Testamento. Lá em Apocalipse 14:10 também tem referência à ira de Deus, ao cálice da ira de Deus. Então, quando Jesus fez essa oração, quando ele pediu isso para Deus, que se possível ele passasse dele esse cálice, não era apenas, né, entre aspas, o sofrimento de Jesus na cruz. Era mais do que isso. No momento em que Jesus foi crucificado, a ira de Deus caiu sobre Jesus. A ira de Deus contra o pecado caiu sobre Jesus. Esse é o cálice da ira de Deus. E perceba que Jesus sabia o quão intenso, o quão forte aquilo iria ser na vida dele, que ele pediu para Deus que, se possível, ele passasse o cálice. Embora ele sendo Deus e sabendo que ele tinha que passar por tudo aquilo, o lado humano de Jesus também estava ali presente. E é por isso que ele faz essa oração, não pedindo para que Deus mudasse de ideia, mas para expressar a sua angústia por aquilo que estava por vir. Porque ele sabia que aquele momento que ele sentisse a ira de Deus caindo sobre ele, que seria o momento mais terrível da vida dele. É quando ele sentiria pela primeira vez, porque ele não pecou, como é estar separado de Deus. Lá em Gálatas a gente vê que Jesus se fez maldição em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados pelos nossos pecados. E foi nesse momento em que ele se fez maldição, é que ele experimentou, é que ele bebeu desse cálice da ira de Deus. É válido eu mencionar aqui para você que não basta Jesus ter feito o sacrifício na cruz e ter atraído essa ira de Deus sobre ele naquele momento para se fazer maldição em nosso lugar e trazer a salvação para o mundo. É necessário que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente entenda isso que Deus fez por nós, esse amor tão grande que ele expressou ao se fazer ser humano, ao se fazer carne e ir para uma cruz, sofrer essa morte no nosso lugar. Porque a salvação, ela não vem apenas pelo sacrifício, ela vem por nós aceitarmos, por a gente tomar a decisão de se arrepender, pedir perdão para Deus e então
receber Jesus como Senhor da nossa vida. Lembra lá da história do Egito? Se uma pessoa do povo de Deus não quisesse sair do Egito, ela continuaria escrava lá no Egito. E na nossa vida hoje é a mesma coisa. Se nós não nos arrependermos, a gente vai continuar sendo escravo do pecado. Nós não vamos poder usufruir da bênção que é nos tornarmos filhos de Deus através de Jesus, através do sacrifício de Jesus. A gente chega aqui agora, então, naquele momento em que Jesus está na cruz e que ele se sente abandonado por Deus. Por que Jesus se sentiu abandonado? Por que ele exclamou aquilo? Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Bom, a gente vai ver na Bíblia, lá em Mateus e Marcos, tem duas passagens que colocam essa frase que Jesus exclamou para Deus naquele momento. E elas estão um pouquinho diferentes, eu vou aproveitar para você para te contar que uma delas está em hebraico e a outra está em aramaico. É por isso que é diferente. Então, num a gente vê Eli, Eli, lema sabachthani, e no outro nós vemos Eloi, Eloi, lama sabachthani. É só essa diferença então, mas quer dizer exatamente a mesma coisa. Quando Jesus experimenta o cálice da ira de Deus, que é aquele momento crucial ali, em que ele sentiu essa separação de Deus em razão do pecado, por ter se feito maldição em nosso lugar, naquele momento ele sentiu o que é estar eternamente separado de Deus. É por isso que ele se sentiu abandonado nesse momento. E isso me faz refletir porque nós precisamos entender que o nosso pecado nos separa de Deus e que estarmos separados de Deus é a coisa mais terrível que pode nos acontecer. É a pior dor que um ser humano pode sentir é estar longe da presença de Deus. Para algumas pessoas isso não faz sentido, mas na eternidade, aqueles que não aceitaram o sacrifício de Jesus, que não reconheceram Jesus como o Senhor da sua vida, estarão eternamente separados de Deus. Essa desconexão será eterna, não tem mais volta, não tem mais jeito de se reconectar com Deus. Nós precisamos tomar a nossa decisão aqui, enquanto nós estamos nessa terra. E essa desconexão é a que gera essa angústia, esse clamor no coração de Jesus. Por que o Senhor me desamparou? Por que eu estou me sentindo sozinho? É como se Deus, naquele momento, tivesse virado o rosto dele para Jesus e o abandonado. E Jesus, sendo parte Deus, mas também parte humano, o lado humano dele sentiu essa dor. Então é por isso que ele exclama isso naquele momento. E pra gente então encerrar esse vídeo, agora vem aquela parte. Por que deram vinagre para Jesus tomar? Era só vinagre? Tinha vinho com outra coisa? Na verdade, são 3 situações diferentes que a gente vai ver nesse período da crucificação e 2 bebidas diferentes. Quando Jesus está carregando a sua cruz até o Gólgota, que é esse monte da caveira que parece, o desenho de uma caveira, que é onde Jesus foi crucificado, quando ele chega ali, eles oferecem para Jesus uma mistura de uma bebida que era de vinho com mirra. Os judeus, com base em Provérbios 3,16, se eu não estou enganada, vou deixar aí embaixo o versículo, eles usavam essa mistura para aliviar as dores e as angústias das pessoas. Então era muito comum quando uma pessoa, um judeu, se fosse crucificado, eles davam então essa mistura de vinho e mirra para anestesiar a pessoa. E até era tipo de um sedativo que era dado para a pessoa para ela poder passar, por aquela crucificação sofrendo um pouco menos. E Jesus não aceita isso porque ele sabia que ele precisava estar consciente, ele não poderia estar sedado naquele momento para tudo aquilo que aconteceria na cruz. Um exemplo disso é quando um dos bandidos que foram crucificados ali ao seu lado, quando ele tem aquele diálogo e aquele homem reconhece Jesus como Filho de Deus, se arrepende naquele momento e Jesus promete que ele estaria naquele dia mesmo com ele no paraíso. Jesus precisava estar consciente nesse momento para saber tudo o que ia acontecer, para poder cumprir as últimas coisas, os últimos detalhes que tinham ali de profecias, inclusive. Essa questão do vinagre é também um cumprimento de uma profecia, a gente já vai ver isso. E Jesus precisava estar livre, consciente para poder suportar aquilo. Então você imagina como foi difícil ele não poder ter nenhum tipo de anestésico, de nenhum tipo de uma bebida que pudesse amenizar aquela dor da crucificação. A segunda vez, então, é quando um soldado romano oferece
vinagre para Jesus. O que era esse vinagre? Ele estava tirando sarro, ele queria enganar Jesus, achando que era água. Bom, esse vinagre, na verdade, era uma bebida na época chamada posca, ou posca, e essa bebida era uma mistura de água com um pouco de vinagre que os soldados romanos comumente bebiam. Aquilo hidratava o corpo deles e também o vinagre ajudava a desinfetar a água, porque não tinha água tratada naquele momento, né, naquela época. Quando o soldado oferece isso para Jesus, tem duas possibilidades aqui, que eu até vi num comentário bíblico que eu tenho, e lá diz que poderia ser um ato de misericórdia, mas também pode ser que ele estava tirando sarro de Jesus, né? Porque naquele momento a gente vai ver lá em Lucas 23:36 que ali os soldados estavam ridicularizando Jesus. E é bem nesse momento que um deles molha lá uma esponja e tenta dar para Jesus para beber. Então nós temos uma terceira vez, que é quando Jesus fala que está com sede e eles então dão esse vinagre para ele beber. E isso é cumprimento de uma profecia que nós vemos lá em Salmos 69:21, que diz assim: deram-me fel por alimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Isso é um salmo profético. Não sei se você já reparou, mas existem muitos salmos que são proféticos. Um deles é o 22, se eu não estou enganada. Tem esse aqui, o 69, então dá uma lidinha lá depois. Então você veja que mesmo um pouco antes de morrer ali na cruz, Jesus ainda cumpriu mais uma profecia. Ao pedir o vinagre, eles então dão o vinagre, ele toma. Porque a Bíblia nos conta que naquele momento Jesus sabia que já estava consumado, que ali já tinha sido cumprido tudo o que ele precisava fazer e que ele podia então dar o seu último suspiro. E agora então, para encerrar, quero mencionar uma coisa acerca da ressurreição de Jesus. Você pode se perguntar, ou quem sabe você já ouviu alguém perguntando, quais são as provas de que Jesus ressuscitou no terceiro dia. E de tantas coisas que eu já li, e de tantos argumentos e elementos, né, que são trazidos, para mim o mais relevante, sabe qual é? É que os próprios discípulos, eles estavam com tanto medo, né, logo que Jesus foi crucificado, que ele foi sepultado, com tantas dúvidas sobre o que tinha acontecido, e depois todos eles, por 40 dias, veem Jesus vivo novamente, com as marcas nas suas mãos da crucificação, e eles continuam inclusive aprendendo coisas que Jesus ainda ficou ensinando a eles antes de subir aos céus. E aquilo foi tão real, tão verdadeiro na vida deles, que eles foram capazes de morrer por isso. E agora eu te pergunto, se fosse mentira, você acha que eles morreriam por uma mentira? Por uma história que foi inventada? Você acha mesmo que se eles tivessem, de repente, roubado o corpo de Jesus à sepultura, que eles seriam capazes de enfrentar morte de cruz, ser cerrado ao meio, ser crucificado de cabeça para baixo, ser perseguido, ser morto por uma mentira? Eu tenho convicção que não, que realmente o que eles viram era verdade. O que eles presenciaram, Jesus vivo, ressurreto, após aquela crucificação terrível, que aquilo era real. Eles entenderam que Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele cumpriu esse plano maravilhoso, incrível que Deus escreveu. E ainda mais do que isso, o Espírito de Deus hoje habita nos nossos corações, naqueles que se arrependeram, que escolheram Jesus como o Senhor da sua vida. E a presença do Espírito Santo dentro de nós é a maior evidência atual de que Ele é real, de que Ele está vivo e de que um dia Ele vai voltar. Então, se você que assistiu esse vídeo até agora ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a fazer isso. Você pode ter certeza que é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Isso vai transformar o seu coração. Você vai sentir uma alegria que você nunca sentiu antes. Você vai viver uma vida em abundância, que não depende das coisas aqui da terra. Não deixe para outro momento para tomar essa decisão. Aproveite esse momento agora, que você entendeu essas coisas no seu coração, para entregar a sua vida a Jesus. Faça uma oração simples, fale para Ele que você entendeu a mensagem, que você entendeu por que Deus enviou o Filho dele para esse mundo, por que Jesus precisou morrer numa cruz por mim e por você. Peça perdão dos seus pecados, reconheça que você
é pecador, que você precisa do amor e da graça de Deus, da misericórdia do Pai. E então, a partir desse momento, crendo, tendo fé e confessando isso com a sua boca, você vai se tornar filho e filha de Deus. E para você que já entendeu essa mensagem, que é novo na fé ou até velho na fé, mas que já é cristão, eu desejo que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida, para que essas verdades bíblicas, para que essas bases da nossa fé sejam cada vez mais fortes, mais concretas no seu coração e que você possa desenvolver esse amor, esse desejo por aprender mais da palavra de Deus. Muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço de coração, te peço que deixe uma curtida, compartilhe com alguém, desejo uma feliz Páscoa, que Deus abençoe a sua vida e da sua família e eu te vejo no próximo vídeo, porque eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.